Olá, hoje falarei a respeito de uma coisa que eu vi na internet e que, num desses comentários, né, nesses vídeos que se tem aí pelo YouTube perdido, né, tava aquela discussão a respeito da comparação do nazismo com o comunismo, né, e se um ou outro deveria ser proibido ou não, né, sempre dá essa argumentação, né. É um assunto muito polêmico, né, que há sempre a discussão, né, de comparação entre um regime e o outro, né, porque os dois regimes foram responsáveis por muitas mortes, né, por uma matança, uma matança muito extensa de diversos grupos étnicos, né. E aí, obviamente, eu defendi, né, que se uma ideologia ela é proibida, a outra, nesse caso, né, deveria ser, porque as duas ideologias elas vêm de uma raiz muito próxima, né, que é o nacionalsocialismo e o internacional socialismo, né? É, na teoria, o nacionalsocialismo ele surgiu como uma oposição ao internacionalismo dos socialistas, né? Inclusive há um ramo dentro do nacionalsocialismo que é o strasserismo, que é uma pegada muito mais realmente socialista do que a vertente, né, que depois se tornou a maioria dentro do partido nazista, que foi o hitlerismo, né? Mas isso aí, na realidade, eu acho que eu também tenho uma pegada mais assim constitucionalista americana. Eu acho que nenhum e nem outro realmente devem ser proibidos, né? Obviamente eu sou contra a formação de partidos, até porque eu sou contra eleições. Eu acho que isso é um jogo político e não oferece, no fim das contas, nada para nós, né? Mas assim, o que é importante a gente visualizar realmente é os argumentos, né? Eles falam que o comunismo não dá para se comparar com o nazismo porque ele é menos autoritário. Bom, isso é uma mentira, porque o comunismo baniu todas as religiões. O comunismo era um regime autoritário e irreligioso, né? Inclusive, o próprio comunismo, né, o próprio socialismo fundado por Marx, ele era extremamente antissemita. Só que o Marx era judeu, né? Na verdade, o Marx ele era judeu, aquele judeu que a gente fala que é o judeu irreligioso. Ele é judeu, mas ele não segue os mandamentos da religião, né? Ele não é um judeu religioso, ele é um judeu ateu, né? E uma das críticas que o Marx fazia ao judaísmo era isso, era a questão do materialismo, que eles eram muito materialistas e etc, né? Inclusive o próprio Marx tinha uns pensamentos muito polêmicos, né? Que hoje em dia renderia um cancelamento muito forte dentro das redes sociais, né? O que é irônico, né? Um dos caras que é mais seguido hoje em dia talvez um dos caras que mais tinha repulsa dele mesmo, né? Por ele ser um judeu, né, e tal. E ele também tinha repulsa evidentemente de outros judeus, né? Porque ele era muito radical, né? Ele era aquele cara que achava que realmente para o trabalhador, para as pessoas terem o um mínimo de condição de vida, eles precisariam pegar todos os meios de produção e tomar conta. Depois, o próprio capitalismo, não o capitalismo, o livre mercado mostrou que isso é uma mentira, né? Que não precisa você fazer esse tipo de coisa para você ter uma condição mínima, né? Em realidade, quem inventou as 8 horas de jornada de trabalho foi o próprio Ford, se não me engano, um dos Ford, né, que ele falou, olha, 8 horas é o tempo ideal de trabalho, é o que os meus funcionários que são o mais produtivo, né? Eles acabam sendo mais produtivos em 8 horas do que deixá-los trabalhando eternamente, porque você vai chegar à exaustão e eles não vão ser mais produtivos. Então ele defendia essa teoria de que realmente tinha que ter um limite sim de jornada de trabalho para não prejudicá-los na sua saúde, né? Para que eles tivessem uma maior longevidade. Obviamente, com o passar do tempo, essas coisas foram mudando e foram ficando mais beneficiais, né? Mas assim, isso o que eu disse é só uma introdução que eu vou falar atualmente mais a fundo, né? Porque querendo ou não, como eu disse, a ideologia marxista ela em sua base, ela é anti-religião. Ela é anti-religião, inclusive anti-judaica também. Ela é antissemita. Né? Naquela época, grande parte dos países ali no mundo, eles eram antissemitas mesmo. Inclusive,
a esquerda francesa era tão antissemita quanto a tal da direita alemã, né? Então você via o ataque dos dois lados à comunidade judaica. Isso não era só inerente à direita, ou o que eles chamam, né, de extrema-direita. Não, isso não era inerente a isso. Na verdade, a questão muitas vezes é até mesmo econômica dos dois lados, né? Porque a questão materialista e o que eles afirmavam era que os judeus eles manipulavam o mercado de uma forma a se beneficiarem muito até, muitas vezes, né? O que eles afirmavam é de forma realmente a causar crises gigantescas na sociedade, né? Você, por exemplo, investir numa coisa, colocar dinheiro numa coisa e depois fazer manipulação de mercado. Quando você é muito rico, você investe numa coisa, você tira o dinheiro, você consegue causar quebradeira. E se você é o cara rico, você acaba ganhando quando você investe, quando você vende, a ação cai. Então você tem um lucro muito grande no fim de tudo, né? Só que, justamente esse argumento, né, por ser irreligioso, né, o comunismo, a sua raiz ser irreligiosa, inclusive muitos comunistas executaram cristãos ortodoxos na Rússia, né? O cristianismo ortodoxo russo ficou num limbo ali por acho que 60, 70 anos, né? Eu acho, inclusive, é por isso que realmente o cristianismo ortodoxo na Rússia ele é meio esquisito, né? Porque você quebrou muito aquele link tradicionalista que é comum na religião mais assim, sem ser evangélica, né? Então isso fez com que o povo russo, mesmo depois de tanto tempo, mesmo com o retorno da questão do cristianismo, ele é muito irreligioso, né? É o povo na Europa que mais aborta, né? Então você percebe que eles, realmente a carga cultural daquela época da União Soviética é muito grande. E aí que tá. Se você comparar os dois, você vai ver que os dois têm, já na base, questões extremistas de limitação de liberdade de pensamento, de preconceito por religião ou raça. Então a diferença entre ambos ela é teoricamente mínima. Só que eu li uns argumentos sem pé nem cabeça falando que o cristianismo também foi uma religião que causou muitas mortes e que, se for assim, tudo deveria ser proibido. Obviamente, eu nunca defendi a proibição de nada. Eu acho que cada ideologia tinha que ter espaço, sim. Não como um partido, mas assim como pensa o monarca. Eu acho que cada um deveria pensar da forma que quisesse, né? É melhor você saber o que a pessoa pensa do que não saber. Agora, exatamente o pensamento da liberdade de expressão do sentido americanista, né? E ele defende isso, eu também acho que se você for falar em democracia, é a plena democracia, né? É a democracia americana, não há nada mais democrático em tese do que isso, né? Só que justamente aí você cai nesse argumento, mas o NS, né, o nazismo é o pior de todos, é o que pregava o preconceito racial, que não sei o que, o comunismo pregava o preconceito religioso. E em tese, a religião e a etnia na nossa Constituição, quando se fala em racismo, é a mesma coisa. A religião tá dentro disso, né? O preconceito religioso está dentro do racismo, dentro da nossa Constituição. Então, se você pegar isso em base, não que eu acho que isso é melhor, né, argumento, né, em defesa, né, porque eu acho que a liberdade de expressão, ou você tem ou não tem liberdade de expressão, né, ou você tem ou não tem liberdade de expressão, mas esse é o argumento que eles fazem. Eles tentam tirar, né, o debate da religião e da etnia, como se raça não fosse religião, mas o judaísmo é uma religião. Então, essa é a questão. Eles tentam printar a imagem do cristianismo como se fosse algo equiparável ao comunismo, como se o cristianismo tivesse matado 80 milhões de pessoas, ou 25 milhões de pessoas no Stalin, né? 25 milhões de pessoas durante o regime stalinista e 80 milhões no regime maoísta, né? Tem um texto muito interessante aqui que eu estava lendo, que realmente esse é o tema principal do meu vídeo, que é um texto antigo, de 2012, do tal de Reinaldo Azevedo, 2012, 7 de março de 2012. Fico pensando, caramba, o que eu estava fazendo em 7 de março de 2012?
Fico pensando, caramba, nessa época eu acho que eu nem era nem de direita nem de esquerda, eu nem sabia o que era isso. Texto muito antigo, mas como é de um cara atualmente é de esquerda, eu acho que convém muito falar sobre isso, né? Porque eu acho que nessa época muito se falava a respeito dos crimes cometidos pela União Soviética e do Fidel Castro, e sempre o contra-argumento dos comunistas e socialistas é falar, ah, não, então o cristianismo deveria ser proibido também, que não sei o quê. Eu não defendo o banimento de nenhum dos dois, eu acho que esse é um contra-argumento burro da esquerda. Só que eu não sou jornalista, quer dizer, não da grande mídia. E eu me deparei com uma notícia uma reportagem muito interessante do Reinaldo Azevedo, na época que ele era da Veja, né? Então, isso às vezes é da época das cavernas, né? Ó, ele faz assim, entre aspas, né, no topo da matéria, né? E os milhões mortos pela Santa Inquisição? Ponto de interrogação, fecha aspas, né? Perguntam, e eu respondo. Isso aqui, Reinaldo Azevedo, hein? 2012. Escrevi em alguns posts que os valores essenciais do cristianismo certamente conduzem um juiz a um bom caminho. Isso se o crucifixo estivesse em alguns tribunais por isso. Mas a razão, como já expliquei, é outra. Sempre que se fala do cristianismo, conjugam-se as mais variadas correntes de difamação da religião, especialmente do catolicismo. Então, aqui, o que o Reinaldo Azevedo fala é que, na verdade, essa questão da Santa Inquisição, como falam, ela é uma difamação total contra a Igreja Católica, que eles falam de uma coisa atual, eles falam de uma coisa lá antiga, às vezes é mais de 600 anos atrás, 700 anos atrás, como se fosse algo atual. Diferente do comunismo, que é uma ideologia moderna, uma ideologia nova, que você tem diversos líderes aí. Você tem, por exemplo, o cara que fez a CPL da fake news, ele é do Partido Comunista do Brasil. Então, assim, como é que eu vou defender um partido, a criação, a manutenção de um partido que me prejudica, que cria um projeto de fake news que pode prejudicar a minha liberdade de expressão? Então, ele fala aqui a respeito de um texto que parece que uma tal de feminista aqui, que ele fala que não, ele não acusou a Liga Brasileira de Lésbicas de coisa alguma, só de intolerância. Quanto à Santa Inquisição, republica um texto do site católico Veritas Splendor, Memória e Ortodoxia Cristãs, que põe as coisas nos seus devidos lugares, com as necessárias referências bibliográficas. Quem ainda estiver disposto a aprender alguma coisa vai se surpreender com o texto. Quem já sabe ficará satisfeito com a divulgação dos fatos, ou vai se zangar porque a mentira lhe é útil. E há sempre aquele que não vai querer aprender nada. Ah, o Reinaldo está dizendo que a Inquisição foi bolinho. Atenção, a fase do terror da Revolução Francesa matou em um ano milhares de pessoas. Os números variam de 16 a 40 mil. Muitas vezes mais do que a Inquisição em 4 séculos. Fidel Castro fuzilou sozinho muito mais do que o Santo Ofício ao longo da história. 17 mil pessoas. Se considerarmos, então, os mais de 80 mil que morreram afogados tentando fugir da ilha, Mao Tse-tung matou 70 milhões, Stalin 25 milhões. Então, meu amigo, compara qualquer coisa, aquilo que o próprio Reinaldo está falando. A questão é que é uma grande difamação contra a Igreja Católica você querer dizer que, não, mas foi um período foi um período nebuloso, um período sombrio. Cara, perto da Revolução Francesa, que matou muito mais gente, perto de todos esses regimes que foram elencados aqui, que são defendidos atualmente ainda. Você tem gente defendendo Mao Tse-tung, você vê gente em rede social lá do pessoal falando, não, que o Fidel Castro era um grande herói. Eu até concordo que o Fidel Castro ele surgiu como um opositor daquele regime que também era ditatorial, né, que era um regime fantoche dos Estados Unidos, né? Ele veio para tirar esse poder que realmente era bem negativo, eu concordo, só que ele veio e criou um regime tão até mais danoso do que aquele que já estava lá. Então, assim,
não tem o que defender. Ele é o libertador e o assassino ao mesmo tempo? Não faz sentido, né? Não, senhores, eu não estou negando que a igreja tenha praticado brutalidades, como vocês verão abaixo. No entanto, ela podia ser muito mais branda que os tribunais civis. Mas isso é o de menos. Invariavelmente, os que querem mandar a igreja, mesmo a de hoje, para o banco dos réus, costumam mandar para o trono Robespierre, Fidel, Mao, Stalin. Exatamente isso. Exatamente esse povo aí que você vê nas redes sociais defendendo os regimes comunistas, falando que os cristãos também fizeram isso. Cara, não tem nem comparação. O que teve na Santa Inquisição, o que teve naquele regime lá que falam que é a Idade das Trevas, é uma poeira, sabe? É uma areia do mar, uma areia de uma praia, aquele grão de areia perto do oceano inteiro que foi o comunismo. O tanto que ele ceifou de vidas, tanto que eles ceifaram de vidas em nome da ideologia deles. E aqui no Brasil a gente tem traços disso, o PSOL, o PCdoB, o PCB, acredito, né? O partido. Tem PCB, o PSB também tem aí, né? É só merda, é só porcaria. Você tem 5 partidos aí que são beneficiados do fundo partidário, o PT. Olha lá, leiam um artigo, reflitam, pesquisem. É isso que é importante, é sempre pesquisar. Eu, inclusive, pesquisei a respeito disso e deparei com esse artigo aí, nem é mais divulgado, né? Enfim, artigo de 2012 do Reinaldo Azevedo, quando ele era da Veja. A Inquisição exterminou 30 milhões de pessoas? Exterminou 30 milhões de pessoas? Para muitos, esses supostos dados de milhões de mortes são as provas claras e literais do obscurantismo e corrupção da Igreja Católica durante a Idade das Trevas. Podemos então afirmar a veracidade destes números que pressupõem que um verdadeiro holocausto foi promovido por parte do clero da Igreja Católica? É comum vermos na literatura secular, né? Secular é que é laico, né? O secular que é quando o Estado ele realmente não tem uma religião e ele tenta se posicionar neutramente. Em filmes e documentários, por exemplo, a Turquia é um estado secular, mas ela pegou a Sofia Hagia e a transformou numa mesquita, né? Estado secular. Legal, estado secular mesmo. Quer dizer, secularismo, legal, né? Em filmes e documentários, pior, nas escolas, o ensino fundamental e médio, até em faculdades e universidades, a afirmativa de que a igreja torturou e matou milhares. Alguns dizem milhões de pessoas aniquiladas pela Inquisição. Há também diversos ambientes acadêmicos no Brasil em que é nítido tal interpretação. São muitos autores e professores universitários a partilhar dessas objeções. É inegável a atuação da Inquisição, assim como os julgamentos. Qualquer contraposição é uma aberração. É inegável a atuação da Inquisição, assim como os julgamentos. Qualquer contraposição é uma aberração, um erro grotesco de história. A crítica veiculada nesse texto é dirigida aos números de mortes e incidentes referentes aos cerca de 386 anos de atuação deste tribunal eclesiástico. Olha, 386 anos. É quase 4 séculos. Se você for pensar bem, 4 séculos é a idade quase do Brasil, né? O Brasil é um pouco mais de 5 séculos, né? É muito tempo. Muitos podem até dizer que números não importam, contudo ela matou e torturou. A questão é que nessa situação os números representam o maior pretexto e fonte de contradições à temática, pois tendem a alimentar e propagar a ideia de uma tragédia histórica sem controle, um crime, um perverso e criminoso ato vindo da Igreja contra a humanidade, não levando em conta os fatores, o contexto e as posições religiosas da época. Seria correto colaborar com essas argumentações e afirmações? Teria sido uma ferramenta de perseguição e extermínio de quem ousava pensar diferente ou trata-se de posições subjetivas oriundas do homem contemporâneo? Vale salientar que essas sociedades eram claramente ligadas ao bem e à alegria social. Vale salientar que essas sociedades eram claramente ligadas ao bem e à alegria social e da religião em função da fé cristã. Tinham como ferramentas de prevenção a condenação do grupo ou indivíduo, para evitar a contaminação de confusões e divisões que ruíam todo o sistema e ordem social da época.
além de evitar a propagação de heresias e divisões entre os fiéis na cristandade. Assim, os códigos penais abraçavam e previam comumente a tortura e a morte do réu, e o povo entendia que esses eram os princípios jurídicos e inquisidores, que evitavam a expansão de cismas e heresias. Mas serão verdadeiros esses índices sobre a Inquisição, ou é máquina vinda dos inimigos da religião que tiram proveito não só da Inquisição ou das Cruzadas, centram-se também nos erros e faltas morais de alguns filhos da Igreja para fazê-los de cavalo de batalha na sua guerra contra a religião e perpetuamente as estarem lançando em rosto à Igreja, como disse o historiador. Tá no texto aqui, depois se vocês quiserem eu coloco o texto para vocês lerem melhor, o link, né? Fato que é da natureza da igreja provocar ira e ataque no mundo, segundo Elari Belloc. A principal fatalidade do artigo não é amenizar os efeitos da instituição ou fazê-la mais branda, mas trazer à tona os fatos e verdadeiros números a referir à instituição, cujos estudiosos sérios testemunham para que possamos construir uma justa interpretação do tema, sem nos veicularmos a nenhuma propaganda anticatólica, que é o que mais tem, né? E o comunismo, realmente, o comunismo dessa gente, ele é totalmente anticatólico. Tanto que o comunismo, ele foi excomungado pela religião católica. Então você entende por que esses caras odeiam tanto os cristãos católicos, né? Os cristãos católicos, né? Vamos tomar como referência as atas do Grande Simpósio Internacional sobre a Inquisição, em que 30 grandes historiadores participaram, vindos de diversas confissões religiosas, para tratar historicamente da Inquisição, proposta motivada pela Igreja. O Papa João Paulo II afirmou certa vez: na opinião do público, a imagem da Inquisição representa praticamente o símbolo do escândalo, e perguntou até que ponto essa imagem é fiel à realidade. Então, assim, eu vou partir mais pra frente para não ficar um vídeo muito chato, mas olha, ele também comenta aqui, ó, sobre a famigerada e terrível Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola na Espanha celebrou entre 1540 e 1700 44 mil juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, 804, e destes, 1,7, 13 foram condenados em contumácia, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecidos ou mortos que em seu lugar se queimavam e enforcavam bonecos. Eu não sei o que é essa contumácia, depois você precisa procurar. Mas é isso aqui, ó. Sobre as famosas caças às bruxas. Dos 125 mil processos de história, tribunais eclesiásticos, a Inquisição Espanhola condenou à morte 59 bruxas. Na Itália, 36. E em Portugal, 4. 4. Você quer comparar isso? Esse é o ponto. Você quer comparar 4 mortes de bruxas, que a gente vê no país luso ibérico, né? Português, né? Você quer comparar 4 mortes com 80 a 70 milhões de mortes feitas por Mao Tse Tung? É sério que tem gente que realmente vai nesses comentários do YouTube e falam essas asneiras sem saber de nada? Meu, tá aqui. Esses são os fatos, são os números. Foi horrível? Foi, óbvio, foi horrível. Mas não chega a isso do comunismo, para você ver a gravidade. O único comunista que gosta do comunismo é o que vive num país capitalista, ou até que tenha liberdades, que tenha direito à liberdade individual de pensar. O cara que vive no comunismo, ele quer fugir do comunismo. Ele quer fugir do comunismo. Ele não quer ficar lá, morrendo de fome. Tem mais aqui, e a propaganda de que foram milhões. Constatou-se que os tribunais religiosos eram mais brandos do que os tribunais civis. Tiveram poucas participações nestes casos, o que não aconteceu com os tribunais civis, que mataram milhares de pessoas. Mataram milhares de pessoas.
sentenças de um famoso inquisidor. Em 930 sentenças que o inquisidor Bernardo Gai pronunciou em 15 anos, houve 139 absolvições, 132 penitências canônicas, 152 obrigações de peregrinações, 307 prisões e 42 entregas ao braço secular. Aí tem de onde tirou essa fonte, né, e tal, do livro, né? Bom, eu não vou ler mais do que isso, até porque já tem aqui que realmente não foram milhões, muito pelo contrário. Os tribunais civis foram muito piores do que a Santa Inquisição, e nem por isso falam a respeito disso. Na realidade, a Santa Inquisição, ela só é tratada nos filmes da forma como é por propagandismo. Por propagandismo. O mundo ateu, anticatólico, anticristão, né, que eles se aparecem em filme e tal, em série, não, mas foi muito grave, né? Muitas vezes eles usam o exemplo da Joana d'Arc, né, que ela foi queimada, acredito que ela foi queimada viva, né, como bruxa, mas obviamente a condenação da morte dela foi totalmente política. Depois, inclusive, canonizaram ela virou santa da Igreja Católica. Então, tipo, obviamente que quem a condenou né, foi até mesmo, provavelmente, foi punido severamente por isso, né, porque a Santa Joana d'Arc, ela realmente não tinha nada a ver com esse tipo de coisa que eles alegaram. Eles fizeram isso para detonar ela mesmo, né? Os britânicos, né, acredito que a mataram, né, justamente porque ela deu força para a França, né, lutar contra os britânicos. Então, é óbvio que eles vão fazer isso, mas isso é um argumento muito utilizado pela esquerda progressista mundial para tentar destruir a imagem da Igreja Católica como um todo, e até mesmo quem usa esses argumentos são os próprios comunistas, a esquerda mais radical, a extrema esquerda, para condenar o cristianismo, para tentar equiparar, cara. Não é equiparável. O cristianismo não matou nem perto do que chegou a pontinha do dedo da unha do comunismo. Você teve lá, e eu nem falei do Pol Pot. Esse texto aqui do Reinaldo Azevedo nem fala Pol Pot, o genocídio lá de Camboja, né? Eles não falam, esse texto não fala. Ainda tem isso ainda. Você teve 3 grandes genocídios no século passado. Né? O genocídio do Stalin, o genocídio Holodomor também, né? Você teve o Mao Tse Tung, você teve o genocídio cambojano. Então, assim, cara, se você compara o comunismo com a Santa Inquisição, a Santa Inquisição foi mais branda que os tribunais civis da época. Foram mais brandos, o texto está aqui. Pode olhar, procura, quer o texto, pergunte-me. Eu acho que vou até deixar na descrição desse vídeo. Mas é ridículo, cara. A única coisa que eu posso dizer é que é ridículo. Não há comparação entre a Igreja Católica e o comunismo. O comunismo é uma ideologia assassina. É uma ideologia que persegue religião. É uma ideologia declaradamente ateia, que quer a eliminação de outras religiões, que enxerga a religião como algo burguês. Isso está dentro do Das Kapital, da ideologia marxista, comunista. É só pesquisar, é só ver as coisas. O quanto de líder religioso foi executado na União Soviética. Não adianta, não há argumento. Se você defende o banimento, a proibição do nazismo, o comunismo tem que ser banido também. O comunismo tem que ser banido. E não vem usar o argumento da religião católica, porque esse texto aqui desmente todas as difamações e calúnias cometidas contra a Igreja Católica. A Igreja Católica não fez absolutamente nada se comparado ao comunismo. A sorte é que o comunismo não se expandiu tão forte assim como era para ter se expandido, porque o trabalhador viu que, olha, não preciso disso para ter dinheiro. Esse é um vídeo mais longo, eu vi muitos comentários sórdidos,
acabando com a Igreja Católica. Falando, ah não, o comunismo tem que ser, se o comunismo tem que ser banido, a Igreja Católica também. Leia esse texto do Reinaldo Azevedo. Procure informações próprias. Aqui no Brasil existem diversas pessoas dentro da academia que são anticatólicos. Eles espalham mentiras e difamações contra a Igreja Católica. Ou contra a religião cristã no geral. Não teve nada disso. Milhões? Nunca chegou perto disso. Os tribunais civis eram muito piores do que a Santa Inquisição. E a própria Revolução Francesa, que foi uma revolução anticatólica, matou em pouquíssimo tempo muito mais do que a Santa Inquisição em toda a sua história. É isso.